Mamães, o assunto é para vocês. Você está com um bebê recém-nascido em casa? Observou que o seu bebê está com a pele ligeiramente amarelada? Pois é, o seu filho pode ter icterícia. E eu vou conversar agora com a doutora Flávia de Freitas para explicar para a gente que tipo de doença é essa. Isso é comum? Quais são as causas, doutora Flávia? Primeiramente, a icterícia neonatal é um sinal clínico que ocorre pelo aumento de bilirrubina, pela impregnação desse pigmento na pele, na mucosa, na pele, causando essa coloração amarelada. Isso pode ocorrer por baixa ingesta do leite materno nos primeiros dias de vida, na primeira semana de vida. Pode ocorrer também por incompatibilidade do sangue RH com a mãe negativa, incompatibilidade EBO. E também pode ocorrer também causas assim, piores por deficiência enzimática, hipotiroidismo e também atresia, causas mais pouco frequentes. Mas na maior parte das vezes a hipericterícia do leite materno e incompatibilidade ABO. E eu acho interessante também, porque eu escuto muito as mães falarem assim, icterícia é mais comum em menino. Isso é verdade ou não, é lenda? Sim, icterícia ocorre mais no sexo masculino, em prematuros. Com certeza está correto, o sexo masculino é mais afetado. E quais são assim, os fatores de risco? Quando é que a mãe tem que se preocupar, quando observa que a criança está com o olhinho amarelinho, está com a pelezinha mais amarelada? Primeiro sinal de alarme é quando a icterícia ocorre nas primeiras 24 horas de vida. Na presença das primeiras 24 horas de vida, deve ser chamado o pediatra para analisar, se for possível, pedir um exame laboratorial, avaliar se é indireta ou direta, avaliar a sucção, se está débil ou não, avaliar se a criança está ativa, se a criança está desnutrida. Isso tudo é muito importante para avaliar se está grave ou não, porque a impregnação dessa bilirrubina, o aumento dela, pode impregnar no cérebro, causando déficit motor para a criança, psicomotor para a criança. Eu ia te perguntar isso, porque é comum, né? É fácil a gente verificar as crianças um pouquinho mais amareladinhas assim quando nascem e que muitas vezes acaba saindo sozinha. As mães não procuram tratamento para isso. E com relação ao tratamento, como que pode ser feito? É com medicação? É com luz? Como que é? Dependendo da icterícia, primeiramente ela tem que ser acompanhada por um pediatra. Na maioria das vezes, se for uma icterícia do leite materno, aquela icterícia que você vai para casa, é liberada do hospital e começa a primeira semana de vida, a criança aparecendo amarelinha, ela melhora com o decorrer do tempo só com a amamentação. Você vai amamentando, livre demanda, observar o ganho de peso, observar se o amarelinho da pele abaixa a linha do umbigo, observar se a criança está vomitando. Todos esses sinais são importantes para a criança. E no caso de luz, assim, porque eu vejo assim, dá banho de sol na criança, resolve. Quando é que tem que ir para o hospital para tomar esse banho de luz? Então, na presença desses fatores de risco, desses sinais de alerta que eu falei, é importante levar imediatamente para o pediatra, que dependendo do nível de bilirrubina, que isso vai ser avaliado laboratorialmente, a criança vai ser necessária uma fototerapia. Existe também a forma de hemólise, que ocorre que a criança pode necessitar, além da fototerapia, de uma exsanguíneo transfusão, mas isso também não é tão frequente como as pessoas imaginam. Então, acredito que tendo um bom acompanhamento pediátrico, a mãe estando ciente dos sinais de alarme, o pior não vai acontecer, que seria a impregnação no cérebro. Então, assim, não tem remédio. Ou a amamentação, ou então o tratamento com luz, seja a luz solar ou então seja a fototerapia. Exatamente. Se tiver que tratar, seria mesmo a fototerapia. E no caso do aleitamento materno, oferecer o leite materno a livre demanda, observando sempre a sucção. Geralmente a icterícia do leite materno ocorre porque a criança tem a sucção mais débil, mais fraca. Gente, então aí, palavra de quem sabe. Não precisa se desesperar, mas leve seu filho ao pediatra para que ele faça uma avaliação correta do seu filho. Muitos pais têm dúvidas na hora de ensinar a lição de casa para os seus filhos e por isso eu convidei agora a tia Flávia para falar com a gente sobre esse assunto. Tia Flávia, qual que é a importância do dever de casa e qual que é a função dos pais nesse sentido?
Antes da gente falar sobre qual é a função do dever de casa hoje, eu quero lembrar que na nossa época, pelo menos na minha época, não sei se na sua, a finalidade do dever de casa era muito maçante. Hoje, a mentalidade, principalmente aqui no Pequeno Polegar, ela é completamente diferente. E nós estamos aprendendo com a neurociência de que a atividade de casa, ela faz parte do aprendizado em sala de aula. Como nós costumamos dizer que a casa é continuação da escola, nós aprendemos pela neurociência que a criança, ela só acomoda o conhecimento depois de umas 5 horas. Ou seja, ela está aqui na escola aprendendo. Mas aquelas informações, ou melhor, são muitas informações em sua mente. Aí ela vai para casa, ela descansa, e isso, o conhecimento que ela recebeu, começa a acomodar. Então, aí vem a atividade de casa. Quais as dicas que você dá para ajudar, na verdade, os pais a ajudarem os seus filhos na hora de fazer o dever de casa? O ambiente de estudo, a iluminação correta, um lugarzinho certo, fazer atividade sentado em uma cama, não é aconselhável, né? A criança precisa ter a disciplina do prazer. Assim como você ter a disciplina de uma leitura, sempre tirar uma meia hora do dia para ler, ou uma hora do dia para ler um livrinho, né? Dependendo da criança. Tem criança que adora ler, fica horas ali na frente de um gibi, de um livro. Mas é você escolher um ambiente correto para o seu filho, né? O momento também correto. Não adianta, poxa, passou o dia todo, final de semana, passou o dia todo brincando e indo a shopping. Aí quando chega à noite em casa, lá pelas 9 da noite, vamos fazer atividade agora. A criança está cansada. Ainda que ela estivesse cansada, só de brincar, mas ela está cansada. Então seria, se puder fazer na parte da manhã, né? Eu acho que de manhã o cérebro está descansado, a criança já recuperou as suas energias do dia anterior, e um horáriozinho na parte da manhã, né, a criança acordando numa hora boa, num lugarzinho confortável, numa mesa. Se a criança puder ter a sua mesa na sua casa, na sua sala, né, ou no seu quarto, uma mesinha para ela, à altura dela, não é aquela mesa aqui que a criança fica com... Não, né? E ensinar a criança a questão da postura para sentar, a posição do... Você sabia que até o posicionamento do lápis às vezes estressa a criança? O mau posicionamento do lápis estressa a criança? Imagino. Você tem a coluna, né? Quando as crianças estão aprendendo a fazer letra cursiva, que é algo que mexe muito com a psicomotricidade, né? Todos os tendões, os músculos. A gente pensa que não, mas quando você vai fazer letra cursiva, você tem alguns movimentos corretos. E isso exige muito do corpo da criança. Aí você pega a criança, bota ela sentada em uma cama para fazer, aí a criança apoia o braço na almofada e a coluna... Nossa! Então, a gente precisa, sim, ter um lugar correto para a criança estar e em companhia do pai ou da mãe, né? De preferência, do pai, da mãe, da vovó, que eles também estejam numa posição confortável para estar ajudando a criança a ter o prazer de fazer a tarefa de casa. Tia Flávia, melhores dicas do que essa, impossível. Gente, vocês aí de casa com certeza acompanharam e, por favor, coloquem em prática, porque é isso que eu vou fazer assim que sair daqui com o meu pequenininho e vocês aí de casa com mais essa dica maravilhosa do polegar.